Hello guys, how are you? Bem-vindos ao canal Dicas do Professor Tafarel. Para os que não me conhecem ainda, eu sou o Professor Tafarel e hoje nós teremos uma dica de inglês. Vamos lá? Na dica de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre simple past, que seria o passado simples no português. O simple past nós sempre utilizamos para falar de ações iniciadas e concluídas em um período específico de tempo no passado, né? Numa specific time in the past. For example, I watched TV yesterday, certo? Watched seria o verbo no passado. Eu assisti TV ontem, tá? E aqui eu estou falando de um período específico no passado que seria yesterday, ontem, ok? Então, para falar, como o Simple Past nós usamos para falar de períodos específicos no passado, são expressões que a gente usa com ele. Yesterday, que quer dizer ontem, last, alguma coisa, que quer dizer, né, passado, na última. For example, last week, na última semana. Last night, na última noite. Last month, no mês passado, tá? Ou também ago, que quer dizer atrás. Então, por exemplo, one week ago, uma semana atrás. One month ago, um mês atrás. 5 years ago, 5 anos atrás. Então, essas são algumas das expressões que nós usamos para falar frases no Simple Past. Para formar frases afirmativas no Simple Past, né, as affirmative sentences, nós temos dois tipos de verbos. Nós temos os regular verbs e os irregular verbs, certo? Os regular verbs, eles sempre seguem um padrão de conjugação, certo? E essa regra geral desse padrão de conjugação é acrescentar o ed à forma base do verbo. Então, por exemplo, o verbo watch, né, que é o verbo assistir, no passado nós acrescentamos o ed, então fica watched. E aí este verbo está no passado para todas as pessoas do discurso. Então, por exemplo, se eu quero falar eu assisti, I watched. Você assistiu? You watched. Nós assistimos? We watched. Elas assistiram? They watched. E assim por diante, tá? Além da regra geral do ed, existem também 3 regras específicas dos verbos regulares. Uma delas é quando o verbo termina em consoante mais y. E nesse caso, nós precisamos trocar o y por ied. Então, por exemplo, cry, né, o verbo chorar, nós temos aqui a consoante mais o y. No passado fica cried. Troca-se o y por ied, certo? A segunda regra específica dos regular verbs são para os verbos que são de uma sílaba e elas terminam em CVC, que quer dizer consoante, vogal e consoante. For example, stop, né? Uma sílaba só, e aqui termina em consoante, vogal, consoante. Nesse caso, nós precisamos dobrar a última consoante e acrescentar o ed. Então, por exemplo, stopped, com 2 P's. E por fim, a terceira regra mais específica da formação do ed é para os verbos que já terminam em e. E nesse caso, nós só acrescentamos o d. For example, like, que é o verbo gostar, liked, né? Então é o verbo gostar no passado. Com os irregular verbs, que seriam os verbos irregulares, nós não seguimos um padrão de conjugação, mas nós seguimos uma lista de verbos irregulares, ok? Essa lista de verbos irregulares, ela pode ser encontrada facilmente na internet
ou também em alguns dicionários de inglês, certo? Em alguns dicionários, lá no final do dicionário, normalmente a gente encontra. Se não, é só colocar na internet e procurar List of Irregular Verbs. Nessa lista, nós vamos ter os verbos na forma base e os verbos no past, né, que seria o passado. Alguns desses verbos, eles ficam bem parecidos no passado com o presente. Por exemplo, aqui, write, que é o verbo escrever, no passado fica wrote. A gente só troca uma letra. Have, que é o verbo ter, fica had. Né? Outros ficam, né, meio parecidos, né, lembram o verbo, mas são um pouco diferentes. Por exemplo, see, que é o verbo ver, fica saw. Ou então eat, que é o verbo comer, fica ate. Já tem outros verbos que mudam bastante. Né? Por exemplo, o verbo go, que é o verbo ir, fica went, certo? Então, esses verbos irregulares, nós precisamos pegar na lista, né, na list of irregular verbs, e estudar ali os principais verbos que tem para poder formar frases afirmativas no simple past. Para formar as frases negativas no simple past, as negative sentences, nós usamos o did not ou didn't mais o verbo na forma base. Tá? O que quer dizer forma base? É a forma do presente, ou seja, nós não acrescentamos o ed ou olhamos o verbo na lista, certo? Essa função de acrescentar o ed no verbo e de pesquisar os verbos na lista de verbos irregulares, isso serve apenas para as frases afirmativas. Para frases negativas, nós usamos o verbo na forma base, porque nós temos aqui o did, né, que é o auxiliar do simple past, que está colocando esse verbo no passado. Então, por exemplo, she didn't cry last night. Ela não chorou ontem à noite. Ok? Nós temos o didn't, eu poderia ter usado também did not, e cry na forma base. Outro exemplo, we didn't eat apples yesterday, que nós não comemos maçãs ontem. Nós também temos aqui o didn't mais o eat, que é o verbo no, na forma base. Por fim, para formar as questions no simple past, nós usamos o did, que é o auxiliar do simple past, mais o sujeito, mais o verbo na forma base. De novo, não utilizamos o ed ou pesquisamos o verbo na lista, porque o did vai colocar o verbo no passado. Então, por exemplo, did you study? Né? Did you study last night? Tá? Nós temos aqui o did, que está colocando o verbo study no passado. Você estudou ontem à noite? Ok? Did she watch TV last night? Né? Nós também temos o did, que está colocando o verbo watch no simple past. Então, ela assistiu TV ontem à noite? E assim por diante, certo? Então, os verbos sempre em frases negativas e em perguntas, nós usamos eles na forma base. Nada de studied, watched e assim por diante, certo? Na forma base. Study, watch e assim por diante. Essa foi então a nossa dica de hoje sobre Simple Past. Obrigado por assistirem ao vídeo. Lembre de dar o seu like e de se inscrever no canal. Bye bye!